Espanha se rende ao Brasil e diz que seleção brasileira intimida. Também Ancelotti revela como pretende usar Neymar na estrutura tática da seleção. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Nação FC. Então antes de nós começarmos de fato esse vídeo, verifica aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, deixa o seu gostei. Se você puder, vamos hypar esse vídeo, comenta bastante e não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos todos os dias para você, somente com o melhor do mundo do futebol. Então verifica aí se você está inscrito. Verificou? Tá inscrito? Então vamos direto para as notícias. Mesmo se recuperando de uma lesão na panturrilha que o tirou dos amistosos preparatórios da seleção, ontem contra o Panamá e o próximo contra o Egito, Neymar continua sendo o principal ponto de debate na seleção brasileira. Após a vitória contra o Panamá no Maracanã, o técnico Carlo Ancelotti explicou detalhadamente pela primeira vez como pretende utilizar o camisa 10 na estrutura tática da equipe assim que ele estiver clinicamente liberado. Em uma entrevista, Ancelotti descartou qualquer possibilidade de utilizar Neymar aberto pelos lados do campo, função que ele exerceu durante boa parte de sua carreira. Segundo o comandante da seleção, o santista atuará exclusivamente por dentro, no meio, exercendo o papel de atacante ou de meia atacante, com total liberdade de movimentação. O treinador foi direto ao apontar quem Neymar vai, por assim dizer, substituir na seleção caso ele volte, dizendo que ele ocupará o mesmo espaço preenchido por Vinícius Júnior e Rafinha no primeiro tempo do amistoso contra o Panamá. No teste do Maracanã, Vinícius Júnior e Rafinha atuaram flutuando ali do centro para as pontas, com foco total na criação e na infiltração dentro da área para finalizar. Tanto que deu certo que Vinícius Júnior até fez um gol ali logo no início do jogo. Ainda tentou atuar de vez em quando pelas pontas, mas o seu foco foi mais na região central. E para que essa dinâmica nova aí funcione sem desproteger a equipe, Ancelotti montou uma estrutura de sustentação defensiva atrás da dupla, com Matheus Cunha, Luiz Henrique, Bruno Guimarães e Casemiro formando um bloco de marcação forte para dar liberdade aos homens da frente. E é exatamente esse cenário de menos responsabilidade defensiva que aguarda Neymar quando ele estiver apto a jogar. Ele não deve ser um jogador que vai voltar para a zaga, puxar contra-ataques e tudo mais. Ele deve ser um jogador focado em ser o alvo dessas bolas ali na frente, tentando armar algumas jogadas e ficar mais próximo do gol. Fora das quatro linhas, a presença do atacante no Maracanã se limitou ao aquecimento, onde ele foi ovacionado pela torcida e também nos vestiários pós-jogo. E o plano médico da CBF corre contra o tempo para entregar o jogador em condições para a Copa do Mundo. A expectativa é entender se Ancelotti fará modificações na equipe titular para acomodar Neymar junto a Vini Júnior e Rafinha, ou se o camisa 10 iniciará o torneio como uma opção de peso no banco de reservas, devido ao período que ele ficou sem jogar, vai demorar para pegar ritmo e tudo mais. Mas de qualquer forma, as cartas de Ancelotti estão na mesa, o desenho tático do Brasil para o Mundial está definido, o Neymar vai jogar ali no lugar de Rafinha ou de Vinícius Júnior, ou ser reserva de um deles. E agora eu quero saber a sua opinião aí, qual você acha que seria o ataque ideal com o Neymar recuperado? Ele deve entrar na vaga de quem ali nessa equipe? Acha que ele tem espaço ainda para ser titular nessa Copa ou não? Ele vai ser um reserva de luxo, usado ali mais no segundo tempo e tudo mais. Finalizando então esse vídeo, a seleção brasileira venceu o Panamá por 6-2. Mas o que mais chamou a atenção depois do jogo foi a reação da imprensa internacional. O tradicional jornal espanhol AS publicou uma manchete forte dizendo "Brasil intimida", e isso já começou a gerar discussões no mundo todo. Será que finalmente estamos vendo uma seleção brasileira com cara de favorita para a Copa? O começo do jogo foi exatamente o que a torcida queria ver. Brasil pressionando alto, atacando pelos lados e criando chances o tempo inteiro. Vinícius Júnior abriu o placar cedo e incendiou o Maracanã. A impressão era de que seria uma goleada tranquila desde o início, e foi justamente essa intensidade que chamou a atenção da imprensa espanhola. O jornal espanhol destacou que o Brasil entrou com postura agressiva e dominante, fazendo o Panamá praticamente se defender o tempo todo. Só que o jogo também mostrou alguns problemas. Mesmo sendo muito superior tecnicamente, o Brasil deu espaços defensivos. O Panamá conseguiu empatar e por alguns minutos o Maracanã ficou silencioso. E isso mostra algo que ainda preocupa. Essa seleção oscila muito durante os jogos. Quando diminui o ritmo, começa a sofrer defensivamente. A marcação perdeu intensidade, os espaços apareceram e o Panamá ganhou confiança.
Mas aí apareceu a experiência dos jogadores mais rodados. Casemiro ajudou o time a recuperar o controle da partida e o Brasil voltou a crescer antes do intervalo. Só que o verdadeiro espetáculo veio no segundo tempo. E aqui está talvez o ponto mais importante dessa partida. Carlo Ancelotti mexeu no time e o Brasil virou uma máquina ofensiva. As substituições aumentaram a velocidade do jogo e o Panamá simplesmente não conseguiu mais acompanhar. Foi uma sequência de gols em poucos minutos. Ryan marcou, Paquetá apareceu muito bem, Igor Thiago deixou dele. E o que mais impressionou foi a capacidade do Brasil de acelerar o jogo na hora certa. Isso é algo que a seleção vinha perdendo nos últimos anos. Antes parecia um time previsível. Agora existe leitura tática, adaptação e mudança de ritmo. E isso em Copa do Mundo faz muita diferença. Outro destaque absoluto foi Vinícius Júnior. Hoje ele não é mais apenas um jogador rápido e driblador. Ele virou protagonista da seleção. Quando o Brasil acelera, quase tudo passa pelos pés dele. E dá pra perceber claramente que Ancelotti sabe extrair o melhor de Vini. A repercussão da vitória do Brasil sobre o Panamá foi tão forte que até a imprensa espanhola resolveu destacar a atuação da seleção brasileira. E não foi qualquer comentário não. O tradicional jornal espanhol usou uma frase pesada e disse: "O Brasil intimida". Olha só o tamanho disso. A Espanha acompanha de perto tudo o que acontece com as grandes seleções do mundo, principalmente em ano de Copa. E quando um jornal europeu começa a usar palavras como intimida, significa que o respeito pela seleção brasileira voltou a crescer. Os espanhóis destacaram principalmente a intensidade ofensiva do Brasil, a velocidade pelas pontas e a maneira como o time cresceu no segundo tempo, com as mudanças feitas por Carlo Ancelotti. E isso chama atenção porque durante muito tempo, a seleção brasileira era vista como um time talentoso, mas desorganizado. Agora, pelo menos nesse jogo, pareceu diferente. A imprensa internacional parece que começou a enxergar um Brasil mais equilibrado, mais competitivo e principalmente mais perigoso emocionalmente. Mas calma, também não dá pra se empolgar demais, porque o Panamá não é uma potência mundial. Mesmo tomando 6 gols, conseguiu criar dificuldades defensivas para o Brasil em vários momentos. Ainda existem problemas, espaços na defesa, oscilações de intensidade e alguns momentos de desorganização. Só que uma coisa ficou clara: o Brasil voltou a meter medo. E talvez seja exatamente isso que a imprensa internacional começou a perceber. A seleção ainda não está perfeita, mas voltou a transmitir força. E quando o mundo começa a olhar para o Brasil com respeito novamente, é porque alguma coisa mudou. Então, deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Brasil chega como favorito para a Copa do Mundo de 2026? Ou não? O que foi que você achou a respeito desse amistoso entre Brasil e Panamá? Deixa a sua opinião pra gente também. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muita cobertura da seleção vindo por aí.